E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo do Versões de Escrita e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre texto teatral, né? Porque depois de alguns anos de ter lançado, né, o Alma Opera Rock os primeiros 5 anos, livro em que nós compilamos as primeiras peças do grupo, né, as suas dramaturgias textuais então lá expostas, resolvi neste ano de 2021, em um livro único e isolado, lançar, né, um textinho que adaptamos o título para Joshua em Perigo. Bom, em primeiro lugar, escrever teatro especificamente, né, é uma coisa que eu, dentro dos meus desenvolvimentos na área da escrita, né, é aquele que necessitaria de um pouco mais de cuidados em relação à própria arte propriamente dita, né, em relação ao próprio teatro. Claro, né, considerando, né, os elementos cênicos que estariam relativos a essa construção de dramaturgia. A gente pensa sempre uma peça, né, pensa uma estrutura textual de teatro especificamente, relacionando com esses elementos todos que serão representados pelos atores e também pelo espaço físico em que a peça vai discorrer. Porque a gente tem que criar, né, rubricas, temos que criar, né, relações coreográficas, no caso, né, específico do grupo que eu sempre, né, dirigi ao longo dos anos. E isso tem que ficar marcado textualmente para que se possa compreender qual é o desejo, pelo menos, que vai ser realizado ao longo dessa peça. Né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, o Joshua em Perigo é uma peça que, na verdade, nasce, né, em função de um desejo meu de muitos anos, né, de fazer uma representação de um álbum do heavy metal brasileiro, um álbum do Angra, que era o Temple of Shadows. Esse material no ano passado ganhou muita evidência, né, no ano retrasado, aliás, muita evidência em função, né, de uma disputa que houve entre a banda e o antigo vocalista, o Edu Falaschi, para que houvesse a montagem e elaboração de um DVD, né, de uma apresentação, melhor dizendo, que virou, né, registro fonográfico, registro, né, cinemático, se nós podemos falar assim, né, de um show orquestrado, né, em que houve inclusive, né, a, o chamado de um grande maestro brasileiro, né, que fez parte, né, deste momento. E aí, né, a ideia, na verdade, era montar uma peça de caráter mais amador, né, de fato, né, enfim, com esse texto, né. Então, no final de 2018 ainda, né, eu comecei a elaborar esse texto propriamente dito, e ele foi em 2019, né, recebendo algumas atualizações, algumas ideias em relação ao que o grupo naquele momento pensava, né, para a sua organização. Mas o que aconteceu é que de fato a peça não chegou aí a palco, né, em virtude de diversos problemas, né, que envolveram o meu trabalho, né, a montagem do grupo em si, né, algumas situações mais específicas também. A gente acabou deixando a peça de lado, né, porque não era viável naquele momento, né, a sua organização. Mas o texto ficou, o texto existiu, né, nasceu de qualquer forma e ele ficou pronto. Eu achei que seria um desperdício, né, esse material não ir a público em função, né, da proposta que ele teve, né, da ideia de desenvolvimento, e que então pudesse chegar, né, àqueles interessados na montagem do teatro e montagem dessa peça especificamente, quem sabe. Né? Então, eu resolvi pegar esse material, compilá-lo num livro, né, e transformá-lo, portanto, no Joshua em Perigo. Esse título, então, Joshua em Perigo, ele é relativo, na verdade, ao protagonista da peça, que é um antigo cavaleiro templário, né? Isso pensando na própria estrutura do álbum, né? Das músicas do álbum e da história que é contada por meio delas, que ele vê a sua fé colocada à prova quando ele é chamado para uma ida, né, dos católicos ao Oriente Médio em busca, né, de conquistar Jerusalém e chegar ao cálice sagrado e todo aquele mito, né, que envolve, né, o cálice em que Cristo bebeu, né, o vinho pela última vez, né, antes de ser então levado, né, pelos romanos. Mas esse personagem então ele é conduzido para essa guerra, né, pelo desejo da igreja, e ele percebe que nessa guerra as coisas não estão acontecendo da forma como de fato os católicos gostariam, né?
acontecendo com as suas vantagens, as suas virtudes. Afinal, eles eram seguidores de Cristo, de Deus, né? Então Deus estaria ao seu lado para o decorrer dessa batalha. No entanto, o que acontece é que os muçulmanos eles eram mais fortes, estavam mais armados, mais preparados para esse conflito, e acaba, né, gerando uma derrota desse pessoal. Só que o Joshua ele acaba entrando numa reflexão constante sobre voltar ou não voltar a Roma, até porque, né, os seus ideais em relação ao que a sua fé diz e o que o catolicismo preza não estão fechando, né, eles não estão chegando assim a um consenso. E bem, né, o que vai acontecer então, né? Nessa peça, que daí então entra a nossa versão, como nós criamos, né, o Joshua então ele vai partir para essa guerra, os católicos serão derrotados, né, os templários, mas ele vai se perder antes do final da batalha desse pessoal, né, ferido já, né, abatido por essa guerra, mas vai sobreviver. E ele vai ser levado por um grupo de muçulmanos, na verdade, para uma comunidade alternativa, né, que não fica em Jerusalém, que não é de outro local também, mas que eles querem construir então um espaço novo, uma sociedade nova em que eles acreditam puramente nas pessoas, né? E isso vai fazer com que o Joshua perceba, né, que a sua vida, na verdade, era encontrar essa ideia, né, de fazer com que as pessoas acreditassem nelas mesmas, que elas pudessem seguir adiante pelas suas ideias e não se vinculassem a questões, né, que fossem de determinados poderosos. Né? Então, a peça toda ela vai discorrer sobre essa ideia, né? E claro que eu não vou contar toda ela aqui, né, pessoal, para não dar aquele spoiler glorioso, né? Mas ela tem muitos aspectos relacionados, né, ao que a banda contou ao longo do álbum Temple of Shadows, mas tem muitos aspectos que nós recriamos em função da adaptação narrativa que julgamos necessária, né, para poder fechar os sentidos, né, considerando a distância de um álbum musical para uma peça de teatro, obviamente, e também acrescentamos uma série de personagens que então seriam bastante particulares dentro dessa questão, né, que trariam, né, elementos diferenciados para o desenvolvimento da narrativa. Então a gente criou essa peça com toda aquela estrutura conhecida pelo texto teatral, dois atos separados em diversas cenas em cada um deles, né? Todo o texto elaborado com as falas, as rubricas, as descrições de cena, as descrições de coreografia. Né? Nós não mencionamos as músicas objetivamente, não colocamos ali, né, os textos originais da banda, porque isso é um direito autoral específico, né, dos autores, e nós nos preocupamos basicamente, né, em estruturar a explicação mediante o que seria a ideia de coreografia. Né? Então ao longo da peça há algumas pequenas, entre aspas, narrações que vão destacando como seria o passo a passo para cada coreografia. E a partir daí, então, vai se organizando o texto e montando essa possibilidade de ser representado, uma vez que ele tem todas as falas, todas as cenas e atos separados, né, todos os encadeamentos necessários, as rubricas que vão facilitando essa entrada, saída de personagem, o que cada um faz em cena, como eles vão se movendo ao longo da narrativa, para que então nós cheguemos ao fato de que a pessoa leia o texto e consiga visualizar essa peça acontecendo. Joshua em Perigo também está à disposição para quem tiver interesse, diretamente no meu site ou em e-book pela Amazon. Então quem tiver interesse, busca ou conversa comigo para a gente trocar alguma ideia em relação a esse texto. Ficamos por aqui neste vídeo, pessoal, e com certeza conversaremos um pouquinho mais sobre outros livros na sequência. Um abraço a todos e até a próxima.